E já estamos no ar em mais um programa Elgue Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade, e eu adoro estar aqui com vocês. E hoje temos um programa que vai quebrar tabus, minha gente. Vamos falar sobre sexualidade com a doutora Cristiane de Oliveira. A gente cresce e realmente nas nossas casas não é conversado sobre. É quase que proibido. É quase que proibido. É extremamente importante a gente comunicar e explicar exatamente para que todo mundo tenha um conceito bom, um conceito saudável, porque afinal de contas o sexo faz parte da nossa vida. E na sequência, o nosso bate-papo semanal com ele, Carlos Campelo. Amanhã estou embarcando para Berlim. Próximo domingo eu vou correr a maratona de Berlim e aqui eu vou conversar com você, com o nosso público, desmistificar muito a corrida, porque eu vejo assim muitas pessoas falando: eu não dou conta de correr, eu não consigo. É porque não sabem correr, não entenderam ainda o processo, como que funciona e ainda mais os ganhos. Tudo isso e muito mais aqui no Elgue Você, que já começou. E a partir de agora, vamos ter um bate-papo especial, minha gente. Estamos recebendo a doutora Cristiane de Oliveira, que é médica anestesista e pós-graduada em sexualidade e reposição hormonal também, Isso. Né, doutora? E muito mais coisas, porém todas conectadas. Eu quero te agradecer, doutora Cristiane, por estar aqui com a gente, ter aceitado o convite, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo espetacular, que vai ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo. Eu que agradeço o seu convite, Elga, assim, fiquei extremamente feliz de ser convidada para o seu programa, que é um programa maravilhoso que realmente ajuda muita gente. Sim, nós temos esse compromisso, doutora, de trazer informação com credibilidade, que eu acredito que o mundo hoje está precisando desse compromisso. Verdade. E principalmente em assuntos tão íntimos, tão difíceis de falar sobre. Tem um tabu pré-estabelecido já sobre sexualidade, né, doutora? Tem sim. E é impressionante, assim, eu comecei a estudar exatamente por isso. Sério? Para quebrar o meu tabu. Entendi! Sabe, porque a gente cresce e realmente nas nossas casas não é conversado sobre. É quase que proibido. É quase que proibido. E tem uma coisa, assim, que eu aprendi nessa jornada, que é o que não é falado é comunicado, mas de uma forma que acaba sendo errada, né, Elga? Então, é extremamente importante a gente comunicar e explicar exatamente para que todo mundo tenha um conceito bom, um conceito saudável, porque afinal de contas, o sexo faz parte da nossa vida. Nossa natureza humana, né, doutora? Faz parte, a gente tem estímulos na vida. Exatamente, assim, gente, foi feito por Deus, Ele que nos deu, né? É abençoado, é necessário. É claro que assim, quando a gente fala de sexualidade, muita gente pensa em pornografia. Perfeito. Né? É bem isso, doutora. Quando a gente fala em sexo, as pessoas pensam em posições. E não é nada disso. Sexualidade é muito mais amplo. Sexualidade é convivência, é energia, é amor. Sim. Né? E é prazer também de um casal ou de duas pessoas que se amam e estão ali para se completarem, né? É uma forma de... Eu falei outro dia, eu estava numa live com o Campelo, e aí eu falei que o sexo é tão importante dentro de um casamento porque o cônjuge é aquela pessoa que te conhece absurdamente, né? Com certeza. Então ele sabe como te irritar. Então imagina você viver Ele sabe, né? Profissional. Você viver com a pessoa que te irrita sem ter o prazer do sexo. E eu acredito que é aquele momento que você
o contato físico reforça os laços. Exatamente. Precisa desse contato, senão o casal vai se distanciando. Vai se distanciando. Então, um casal sem sexo acaba que é um casal que a gente chama de sexualidade, que às vezes, quando as pessoas estão mais idosas, não necessariamente tem o ato sexual, mas tem a sexualidade, que é esse encontro, o aconchego, o toque físico, né? Porque Acho que a vida, cada um no seu momento, né, doutora? Exatamente. A gente libera neurotransmissores que acalmam o cérebro, deixa a gente mais tranquilo, ajuda a gente a trabalhar, né, a viver nesse mundo que está tão conturbado. Eu acho importantíssimo. É bom olhar também na questão fisiológica. Sim, exatamente. É interessante. A gente libera, assim, serotonina, Sim. né, ocitocina, que são hormônios que acalmam. A ocitocina dá o aconchego, o amor, é o hormônio do amor, Olha né? só. É lindo. E é bom as pessoas terem esse conhecimento, que ela verifica que isso faz parte da nossa natureza. Faz parte da nossa natureza. É natural, é abençoado por Deus, todos nós precisamos lidar melhor com essa questão da nossa vida, essa parte do nosso ser, né, doutora? E a doutora falou algo, são assim, tantas vertentes que que eu, no caso, eu representando o meu telespectador, fico assim curiosa para perguntar muitas coisas. Mas você falou algo, doutora, que me chamou a atenção. Casamento sem sexo não existe? Elga. Em uma fase da vida, sendo mais específica? Eu acho que assim, algumas fases da vida podem passar momentos sem sexo no casamento. Por exemplo, na gestante, né, no final da gestação, ou logo depois que o bebê nasce. Um caso de uma doença, ou um caso que, assim, uma perda na família, que a pessoa está enlutada. São fases que pode acontecer, né? É natural, Sim. As pessoas têm que se respeitar. Mas, fora isso, sexo sem casamento não é... Desculpa, casamento sem sexo não é casamento, Sim. né? A gente está falando de uma amizade. É bom falar sobre isso, Não porque existem pessoas que acreditam que isso é normal, e eu não vejo dessa forma. Eu não vejo dessa forma. Eu acho assim, se um casal, né? Existe um contrato no casamento que nós estamos juntos para praticar o sexo. Sim, né? É previsto, É previsto, né? Em lei. Então, se você não está cumprindo com esta parte do seu contrato de casamento, a outra criatura tem o direito de revogar esse casamento. Inclusive, eu tenho uma amiga que conseguiu a anulação do casamento na Igreja Católica por falta de sexo. Doutora, Sério. Que informação! Já aconteceu isso? Já aconteceu, já. Olha, era um que casal jovem, interessante. né? Lógico. E o marido não comparecia, Não comparecia. Ela foi, ela procurou a igreja, o padre foi, conversou e tal. Não teve jeito, ela se separou e ela conseguiu anulação. Então, ela pode se casar novamente na Igreja Católica. Olha que maravilha. Entendeu? Realmente, então, é realmente assim, algo sério É mesmo. sério, faz parte ser... do contrato. E não é à toa que está ali. Não é à toa que está ali. Não é à toa que, assim, existe uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? Eu sou muito ruim, assim, nas passagens. Olha, tá nesse versículo? Eu não sei existe. exatamente qual é o versículo, mas eu vou buscar, minha gente, vou colocar fala aí. Assim, que os parceiros têm que se doar um ao outro, né? Eu acho que foi Paulo que falou isso, não tenho muita certeza. Mas que os parceiros, que o casal, eles têm que se doar, que um pertence ao outro, que o corpo de um pertence ao outro, né? E é exatamente isso. Você não é dono do seu corpo no casamento. Entendi. Entendeu? Então, essa comunhão precisa existir. Precisa existir. Tá tudo lá na Bíblia. Tá Eu sempre tudo falo lá, isso, é gente. nosso manual, né? Exatamente isso. Manual para evoluirmos, para caminharmos nessa vida de uma forma mais correta, diríamos assim. Está tudo lá. Tudo lá. Doutora, o sexo, ele é um tabu dentro das famílias. A gente cresce, principalmente as mulheres, que sofrem muito, porque o homem é mais livre. Sim. Né? O homem, na realidade, é incentivado à sua sexualidade. Exatamente. E a mulher é reprimida. A mulher é reprimida. E é exatamente isso, assim, a menina já... Né? Desde pequenininha, assim, fecha as pernas, não mexe, não faz. E senta de qualquer jeito. E é depois do casamento. Só que acontece que isso fica tão
né, massificado na cabecinha dela que muitas, mesmo depois do casamento, não conseguem se soltar. E isso é muito prejudicial para as mulheres. No início da entrevista, a doutora falou bem assim que, olha, o sexo é abençoado. É bem por aí, porque muitas mulheres, eu tenho certeza que vão se identificar com isso, elas crescem como se ter prazer fosse algo... pecado. É isso mesmo, pecado, fosse algo do mal. Você não gente, pode... Atenção, mulheres, não é do mal, é do bem. Se não fosse do bem, imagina que Deus, maravilhoso, ia fazer algo... Existe um órgão que só serve para o prazer da mulher, que é o clitóris. Somente para Só para o prazer, ele está lá para isso. Função, a única doutora. função, é a única função. E para você ter uma ideia, Elga, ele tem mais sensibilidade do que a glande do pênis. O clitóris, ele tem mais de 8.000 terminações nervosas, muito mais do que a glande. Então, assim, mulheres, fiquem à vontade para explorar este órgão que foi dado para vocês de presente por Deus exatamente para isso, para você ter prazer na sua relação. Não é do mal, né, não é do mal. Faz parte. É claro que, assim, tudo na vida, né, que a gente não usa adequadamente, não é bom. Tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Outro dia eu estava falando assim, como é que a gente pode fazer uma analogia? Do mesmo jeito que a gula é pecado e existe a alimentação, Perfeito. né? A gente precisa se alimentar, faz parte, né? É o sexo, a gente precisa do sexo. Agora, a pornografia, né? Os excessos. Lógico que, como tudo nesta vida, existe o exagero que leva a patologias, né? Pessoas que têm distúrbios aí, e isso não se mistura. As pessoas têm, na realidade, são incentivadas a misturar isso aí, justamente para ter essa repressão que começa lá dos pais. Aquele medo de estimular. Imagina você, pode acontecer, nós somos seres humanos, cada um tem um ímpeto diferente. Exatamente. Não é, doutora? Se você tem uma filha que tem uma tendência mais aguçada, nossos pais não sabem lidar com aquilo. Exatamente. O que fazer, doutora, nesse caso? Aí isso é bem importante, a educação sexual desde pequenininho. A gente precisa educar, e educar que é assim, o sexo existe, ele é bom, ele é para ser prazeroso, mas com responsabilidade. O que falam do sexo é assim, o sexo a palavra significa separação, que é a separação dos pais, né, daquele ser que já está pronto para se separar dos pais e constituir uma nova família. Então ele sai daquele ninho de pais e vai constituir a própria família, né? Então o sexo é para depois, não é para ser iniciado muito precocemente, né? Porque a gente tem todos os problemas. Estamos em formação exatamente. ainda, né? Sem maturidade. Sem maturidade. Tem aí gente a gente que chega à maturidade lá na frente, né? né? Então, tudo com responsabilidade. Aí vem a educação, tanto sexual quanto a educação formal, né? Dos pais, de dar responsabilidade, de instruir tanto as meninas quanto os meninos. Mas, doutora, sabe uma coisa que eu, assim, reflito sobre? Que talvez essa geração que está chegando agora esteja mais liberta, né? Mais à vontade para falar sobre, para buscar um profissional, para entender que você realmente precisa se informar de forma correta sobre isso. Os pais ainda vêm com tabus, né? Ou os pais, ou de repente os pais estão buscando também esse conhecimento. Eu acho que os pais já começaram a buscar, mas entenderam, com certeza, né? Se ligaram. porque realmente essa geração, como a gente está na era da informação, né? Sim. A informação Vai é lá muito no fácil, exatamente, é muito fácil a informação. Então as crianças às vezes chegam com umas perguntas que você fala, meu Deus, Opa, como é que eu responde? E tem uma dica, para quando uma criança chegar para você e perguntar, mamãe, o que é sexo? Ou, pergunta primeiro para ela o que ela sabe. Porque aí você não vai nem extrapolar, nem falar demais, Entendi. né? Nem de menos. Então, o que ela sabe? E a partir daí você constrói de forma lúdica, não precisa, né, dar uma aula, Sim. falar sobre... Não é nada disso, é explicar, olha... Acontece, é uma relação de amor, é quando o papai e a mamãe, né, têm uma intimidade.
Então, dependendo da idade da criança, lógico. né? Geralmente essas perguntas, doutora, começam a surgir assim, quantos Uns 5 anos, mais ou menos. Em 5 anos começa o Já terror, começa. então, dos Já pais. começa. Eles já começam a prestar mais atenção, né? É claro que lá pelos 10, aí já começa a ficar mais incisivo, eles já começam. Eu tenho um filho de 10 anos. E aí ele já tá na fase assim, porque a minha mente é poluída. Jura? Ele porque aí já começa na escola, né? Eles já começam a falar sobre. Essa troca, né, na escola é que vai provocando essas situações e os pais precisam estar preparados para esse momento. Porque se o pai não fala, ele vai buscar informação em outro lugar e geralmente o jeito que ele recebe não é o melhor. Doutora, os pais precisam então também buscar essa informação de maneira correta com um profissional. Se não querem ir até um profissional, tente buscar meios que tenham bastante credibilidade, literatura. livros sobre... Tem que ter essa responsabilidade. Tem. Porque não é só ter o filho, né, doutora? Aí vai criando do jeito que acha. Porque às vezes o que a gente aprendeu não é o correto. Exatamente. Não é verdade? E aí, você vai assim, reproduzindo o exatamente. A gente tem um monte de tabu, um monte de crença limitante e passa para a criança. Pro filho. Então, existe muita... Se você não quer buscar um profissional para ajudar, existe muita literatura e é super fácil, assim. Você baixa PDF no celular. Verdade. Né? Hoje as coisas estão muito fáceis. Doutora, eu quero falar um pouquinho mais focado na mulher, que eu acho que é a maior sofredora, sabe? Em relação à sexualidade. Muitas mulheres têm aí uma vida sexual sem o prazer. Elas se conformam com aquela situação, elas têm até vergonha de falar que não se satisfaz. Podemos falar um pouco mais sobre isso em relação à mulher? Mas eu vou pedir para segurar um pouquinho, doutora. Eu vou chamar o intervalo, mas calma, que é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje recebendo a doutora Cristiane de Oliveira, que é médica anestesista, porém especializada em sexualidade, em hormônios, doutora, que está tudo ligado, né, doutora? Eu queria perguntar um pouquinho sobre as suas especialidades. Foi uma chamando a outra, vendo a necessidade, como é que foi essa construção? Eu sou anestesista há 18 anos, né? E há 2 anos, mais ou menos, eu fiz a sexualidade, fiz essa pós em sexualidade. E a partir da pós, que foi assim, quase um autoconhecimento, eu comecei a estudar muito sobre essa parte sexual e aí veio a importância dos hormônios. Especialmente para as mulheres, né? Especialmente para as mulheres. Que a gente, felizmente ou infelizmente, existe a pílula anticoncepcional, que foi uma libertação sexual para a mulher, mas também foi uma castração química, né? Sim, doutora. Diminui muito a nossa libido, né? Diminui até um pouco a sensibilidade. Mas ok, ela tá aí, ela cumpre o papel dela. Cumpriu o papel, já cumpriu, exatamente, né, doutora? perfeito. Temos que evoluir, né? Exatamente. Existem outros métodos tão bons para prevenção quanto a pílula, com muito menos efeitos. E aí eu descobri a parte dos hormônios, uma parte fantástica que a gente, na graduação, a gente passa muito por cima, sabe? Então não tinha muita ciência sobre isso. E a partir dos hormônios eu comecei a ver sobre qualidade de vida e longevidade, né? Porque assim, o mundo está envelhecendo. Sim. O Brasil, nós estamos com uma média de idade de 76 anos. Olha só, a média, né? Então, com que qualidade de vida? O que adianta a gente chegar lá com 80 anos, acamado, né? Sem conseguir andar, sem conseguir fazer as coisas básicas sozinho, né? Exatamente, sem conseguir tomar banho sozinho, sem conseguir fazer nada. Então, isso é uma coisa que me chamou muito. Trazer essa qualidade de vida. E aí a gente vê... Hoje eu estava vendo um Instagram de um amigo que é médico do esporte. Ele mostrou uma foto, estava ele e uma senhora, e perguntou a idade da senhora. A senhora, assim, musculosa, sabe? Eu achei que ela tinha 60 e poucos anos. Ela tem 78 anos. Maravilhosa. Quase 80 anos, maravilhosa. Cheio, bíceps bonito, sabe? Toda no shape. Falei, é isso. Nós estamos nesse momento de ver esse tipo, né, de situação.
Porque antes falar de uma pessoa de 80 anos, Era não uma consegue nem andar, Exatamente. tá de bengala, né? Exatamente. Então é isso, a gente vai chegar lá, a gente vai, mas a gente tem que chegar com qualidade tanto intelectual, né, física e sexual também, Elga. Faz parte, com certeza, é um estímulo da vida. Ó, tem uma coisa que eu gosto muito de falar também, que assim, se a gente pensar em termos biológicos, tá? Na biologia dos seres vivos, a gente vem para o mundo, nasce, cresce, reproduz e morre, tá? Se a gente pensar nesse ciclo, a reprodução, ela é o ápice, depois disso é a morte. Então, se a gente consegue manter hormônios sexuais e vida sexual ativa por mais tempo, a gente ganha mais tempo de vida ativa. Não é lindo isso? É maravilhoso, pois eu adorei já. Pois é, então é isso, a pegada é essa. A pegada é essa. Doutora, teve um ponto aí tão importante que eu fiquei pensativa, sabe? Porque às vezes a gente tem informação, eu sabia da diminuição da libido através da pílula anticoncepcional, isso já era... A gente sabe, mas a gente não para refletir, entende, doutora? Você vê que é uma sucessão de repressão da mulher. Ao mesmo tempo foi uma libertação, porque antes transar poderia gerar uma gravidez indesejada, então isso é uma castração também. Sim, com certeza. Mas daí a pílula anticoncepcional veio, reduziu a libido e as mulheres se conformaram com essa vida sexual. Mais ou menos, né? Eu já tava no menos, sabe? Exatamente. Isso e quando, por exemplo, você passa um tempo sem tomar a pílula, você é outra Você mulher, percebe, né? Totalmente. Toda mulher que toma um tempo de pílula e percebe a diferença. Porque daí a mulher se conforma e fala, eu não sinto vontade também, É pra assim mim é mesmo. irrelevante, não tem diferença. Exatamente. Né? Eu sentir prazer ou não sentir prazer, Se eu for fazer, eu não vou sentir nada, então tá bom, melhor não fazer, que eu não me canso, Isso, né? Perfeito. É. Então, assim, ela vai deixando esse lado da vida dela tão importante encostado. Exatamente. A gente vê, assim, a vitalidade, o gosto pela vida passa pela sexualidade. Uma pessoa que não tem um bom relacionamento com a sua área sexual não é uma pessoa que brilhe. Sim. No sentido, assim, de vitalidade, de vivacidade. Ai, que né? importante falar É sobre isso. muito importante. Então, assim, existem outros métodos contraceptivos tão bons quanto. Existe hoje em dia os DIUs que, por mais que ele tenha um pouco de hormônio, é muito pouco. Né? Já teve essa evolução da tecnologia, Teve né? essa evolução. O problema do anticoncepcional é que, além dele bloquear completamente os hormônios femininos, ele ainda aumenta uma molécula que chama proteína ligadora de hormônio sexual, que é uma proteína que pega a testosterona e sequestra ela. Então, a gente que já não tem testosterona, né? Sim. Já produz bem pouquinho. A gente ainda, isso que é produzido ainda é mais sequestrado. Então, tem mulheres que você faz os exames e elas estão usando anticoncepcional, tem 0 de testosterona, tem 0 de estrógeno. Então, como é que essa mulher vai ter libido? É muito difícil, não tem como. Por mais que a gente fala assim, sexo é igual qualquer coisa na vida. A gente tem que pensar sobre para poder, porque tudo que a gente pensa, né? A gente amplia, estimula. Então, existe uma das técnicas para as pessoas terem mais libido, que é pensar sobre isso, né? Procurar literatura. Trazer essa questão para a sua vida. Exatamente, botar luz. É a sua responsabilidade também, né, doutora? E mesmo que ela faça isso, faça esse exercício, com os hormônios bloqueados fica muito mais difícil. Né? Olha só. Porque assim, se você tem uma experiência boa, tudo que a gente tem uma experiência boa, que a gente lembra, fala, nossa, vamos pensar num bolo de chocolate maravilhoso. Nossa, aquele bolo de chocolate, até saliva. Sim. Então, se você teve uma experiência sexual boa, né, que foi prazerosa para você, você chega em casa daqui 2 semanas, você se lembra daquilo, você fala, nossa, queria de novo. Queria de novo, né? Claro. Agora, se a experiência não é boa, você fala assim, ai, preguiça. É verdade. Né? Mas os homens também se acomodaram com essa comodidade da mulher. Ela aceitou
evitou essa situação. Então, alguns homens, não vamos generalizar, né, doutora? Tem muita gente tem muitos homens que se preocupam sim com o prazer feminino, quer satisfazer a mulher, se preocupa com isso, muitos às vezes até antes dele mesmo, sabe? Sim, com certeza. Ele fica melhor quando ele vê que ele satisfez a mulher, mas existe também o outro lado. Existe. Que só quer pensar nele, e aí a mulher já nessa situação, sabe? É só um estímulo para ela nem querer aquela situação presente na vida dela. Mas mulheres não se acomodem com isso, isso não é o certo, né? Não é o certo. O certo no judaísmo existe uma regra, vamos colocar assim, que o homem tem que satisfazer a mulher. É uma regra? É uma regra. Está no livro sagrado deles. Sim. Né? Então, homens, vamos pegar essa parte boa, do eu judaísmo e trazer para o nosso cristianismo também, para a nossa sociedade, que é uma coisa muito importante. Um casal em que ambos estão satisfeitos sexualmente é outra história dentro da casa, né? É uma casa que tem muito mais harmonia. Porque se você tem prazer, se você tem uma vida sexual boa, até aquelas briguinhas, né? A gente consegue relevar um pouco melhor. Com certeza. Né? Então não vira aquela disputa que muitas vezes é boba, né? São coisas bobas. Eu acredito, doutora, que nesses casos assim, familiares, assim, esse desgaste gera essas discussões sem relevância, né? Sem necessidade. E quando os dois estão felizes, em uma sintonia boa com aquela troca, fazendo o que se deve fazer mesmo, que ter essa proximidade, né? Tudo fica diferente. Exatamente. O clima da casa fica melhor. Isso, doutora. O clima da casa, a ligação entre os dois, de amizade, de lealdade, sabe? Tudo se firma. E além disso, você mostra para os filhos o que é um casal saudável. Né? O exemplo, né? Mostra o exemplo. Isso é um casal saudável, que tem uma relação saudável de amor, de afeto, de proximidade, de respeito, né? Então você ensina para os meninos como é que os meninos devem tratar as suas mulheres e ensina para as mulheres como elas devem ser tratadas também. Maravilha. Doutora, então, fisiologicamente, as mulheres têm que sentir desejo, sim. Tem. Elas precisam ter essa responsabilidade com a sua sexualidade. Sim. Não tem que se acomodar as mulheres, castração assim, que hoje muitas vivem. A gente tem uma ideia que vem muito do conto de fadas, né? De que o príncipe vem e ele vai fazer exatamente... vai te salvar, né? Te salvar. E ele sabe exatamente o que passa na sua cabeça. Sim. Gente, o príncipe não sabe o que passa dentro da nossa cabeça. E se a gente não conhece o nosso corpo, se a gente não sabe como é que a gente vai ensinar, como é que a gente... Não é dar uma aula pro parceiro, Sim. né? Mas assim, sutilmente, se não está agradando, sutilmente, dá uma sugestão. Tem vergonha, né, doutora? Ela tem vergonha. Tem. E às vezes, assim, eu acho até natural no início de relacionamento você ter um certo pudor. Mas, gente, tá casado há, né, X anos. Não dá mais pra ter pudor. Vergonha de quê? Né? Exatamente. Às vezes você vai ao banheiro de porta aberta e tem vergonha de falar o que te dá prazer. Não fala, olha, desse jeito não dá, tem que mudar, vamos tentar aí alguma outra coisa. Se você não consegue falar com seu parceiro, procura uma ajuda profissional, né? Sim. Porque ali a gente consegue alinhar. Essa ajuda, essa busca por ajuda, está sendo algo mais presente? Na parte sexual, acho que as pessoas ainda têm um pouco de tabu. Ainda tem. A procura é muito mais... uma terapia de casal. Será que é hormonal, sabe? A primeira busca será que é algo, né, na minha fisiologia que não está ajudando? É difícil, assim, e busca, olha, realmente não tá bom o casamento, a gente veio para tentar resolver. Não é a minha especialidade. Atuação. Mas uma mulher pode chegar lá no seu consultório e falar, olha, doutora, eu vim aqui em busca de aprender mais sobre minha sexualidade, já quero fazer uns exames. Sim, com certeza. Porque a doutora tem todas, né? A gente consegue... Todos os recursos, porque consegue ver como é que essa mulher está. Porque a mulher tem esses problemas mesmo, em relação aos hormônios, em relação a quem faz uso de anticoncepcional. Então, assim, vamos olhar fisiologicamente. E a mulher está bem. Cíclica também, né? Tem época do mês, doutora, que a gente tá, assim,
muito, né? Muito afim. E tem épocas que já tá, né? Faz parte, é assim mesmo. A criação foi perfeita. Nas épocas em que tá mais fácil de engravidar, Olha só. a gente tem mais desejo. Que Entendi. é a fisiologia, né? Entendi. Mas assim, o ser humano é um dos únicos animais no mundo que faz sexo por prazer apenas, não só para reproduzir. Não é só na época do cio, como acontece com a maioria dos animais, Sim. que há o contato sexual. Na nossa espécie, a gente pode buscar o sexo simplesmente para ter aquele prazer, para relaxar, para ficar bem com o parceiro. E a né? gente pode, né? E a gente pode! Por que não? Essa é a melhor parte. Exatamente, de todas. a gente pode. Doutora, eu adorei o nosso bate-papo. Tem muito ainda a se falar sobre isso. Inclusive, eu já quero te fazer um convite. Se você aceitar retornar aqui, Claro! nós conversarmos mais um pouquinho. Eu Claro. tenho certeza que vamos fazer a diferença na vida de não só mulheres, homens também, mas principalmente de muitas mulheres que nos acompanham aqui. Claro, Pode ser? agradeço muitíssimo o convite, com certeza retornarei. Ai, que maravilha, Muito doutora. obrigada. Adorei te conhecer. Foi maravilhoso o Também. nosso bate-papo e até a próxima. Até, obrigada, Ana. E acabou a entrevista com a doutora, eu também adorei, mas logo, logo ela retorna aqui, minha gente. Vamos chamar o intervalo, mas logo na sequência tem ele, Carlos Campelo. E chegou aquele momento que nós adoramos, que é esse bate-papo gostoso com ele, que sempre nos traz energia boa. E hoje, mais uma vez, num lugar delicioso também, né, Campelo? Aqui na Fogaça Casa e Jardim e com você. A satisfação é estar com vocês e hoje um tema que eu gosto muito de falar, que é o esporte que eu pratico, né? Olha só, é verdade, né? O Campelo já várias vezes compartilhou com a gente essa paixão que é... Ele é um atleta, né, minha gente? Maratonista. Contou toda a história da corrida em Boston, que foi maravilhoso. Foi uma injeção de ânimo em todo mundo que teve a oportunidade de acompanhar esse programa. Mas temos pauta nova, né, agora. Para onde você vai, Campelo? Amanhã estou embarcando para Berlim. Próximo domingo eu vou correr a maratona de Berlim. E aqui eu vou conversar com você, com o nosso público, desmistificar muito a corrida, porque eu vejo assim, muitas pessoas falando, eu não dou conta de correr, eu não consigo. É porque não sabem correr, não entenderam ainda o processo, como que funciona e ainda mais os ganhos. Semana passada mesmo eu estava falando com um amigo e eu vou falar aqui tudo que eu falei para ele. Olha, todo mundo ficou curioso, lógico, porque eu me sinto uma atleta, corro 10 quilômetros, olha só, minha gente, não é fácil. E eu sei o quanto a gente vai se desenvolvendo. No começo eu não conseguia correr 1 minuto direto, mas eu fui insistindo e realmente nós vamos progredindo, né, Campelo? Vamos crescendo, tudo ao seu tempo, Elga, tudo tem um tempo certo, tudo tem um começo e assim, não querer dar o passo maior que a perna. A corrida, a atividade física, como de maneira geral, acaba nos ensinando muito, Elga, muito para todas as outras áreas, no plano familiar, social, profissional. Inclusive tem na Forbes, né, as 10 pessoas mais ricas do mundo, elas já são maratonistas. Olha, todo mundo ficou curioso agora, porque na realidade algo que as pessoas compartilham, né? Que é a questão da força, da determinação, do querer, do fazer acontecer. E o atleta é assim. É disciplina, além disso, disciplina, constância, né? Fé, acreditar, trabalhar a frustração, aprender, saber ouvir, saber que um dia talvez não vá dar certo, você aprender com o que não deu certo para você praticar no outro dia e ver onde que você pode evoluir. Então são tudo isso que o esporte dá, mas tudo tem um começo. É verdade. Sabe, eu acredito que a humanidade como um todo tem pressa para tudo, né? Todo mundo nasceu com pressa já. Então, assim, se você começa a fazer uma academia hoje, você já quer o resultado já. Eu acredito que a corrida aconteça da mesma forma.
É da mesma forma, como você falou, em toda atividade física que você se propõe, ou qualquer atividade que você se propõe a fazer, muitas vezes o imediatismo, ele acaba fluindo mais, e tem até uma explicação mental para isso, sabia, Elga? Adoro essas explicações, tá todo mundo curioso. Assim, se as nossas decisões elas forem mais racionais do que emocional, vamos colocar na balança. Eu tenho uma decisão racional e eu tenho uma decisão emocional. Se as minhas decisões são mais emocionais do que as racionais, normalmente enquanto eu não decido, eu fico angustiado. A gente sente até no peito, sente um vazio, um buraco no peito assim. Agora, se as minhas decisões forem mais racionais do que emocionais, eu fico ansioso. Eu quero logo o resultado, quero logo que aconteça, quero logo o final. Eu não consigo fazer o passo a passo para a coisa chegar ao final. Eu quero o resultado imediato, para ontem. Então nós vivemos esse dilema emocional e racional. Mas o ser humano, ele é emocional, né, Campelo? Depende, Elga, depende. Cada um. Eu jurava de verdade que nós somos mais emocionais. Nós temos pessoas que têm a tendência de ser mais emocional, nós temos as pessoas de ter a tendência de ser mais racionais, de usar mais a parte do cérebro que envolve as emoções, ou outras pessoas usar mais a parte do cérebro que envolve a razão. Sabe o que eu pensava, Campelo? Desculpa eu te interromper, Imagina. né? Sabe, o que nos faz humanos são as emoções. É isso que nos aproxima, né? Nos aproxima mais das pessoas. Mas efetivamente é a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de a gente pensar sobre um assunto e tomar uma decisão sobre o assunto que traz assim mais o lado humano da gente, que desenvolve mais o lado humano, nos diferencia do resto dos animais, né? Então, só que esse processo mais humano, ele também está dividido entre o racional e o emocional. E nós temos pessoas que têm mais um lado desenvolvido do que o outro. E tudo isso são preferências, sabe, Olga? Muitas vezes a pessoa prefere isso porque ela se sente mais confortável. Não é uma questão assim, eu quero ser assim. Não, eu prefiro ser assim. E se eu quiser ser mais emocional, se eu sou racional porque eu quiser ser mais emocional, eu tenho técnicas para aprender. E vice-versa, eu também tenho técnicas para aprender, para desenvolver, né? Nós temos essas oportunidades de aprender sempre. Campelo, e o bom com essa informação que você acabou de passar para todos nós, é que ser também mais racional também não é errado, nada é errado, né, Campelo? Não, nada é errado. Até na neurociência a gente coloca assim, tem as pessoas que vão ser mais racionais, analíticas, vão ser as pessoas mais racionais, preservadoras, as pessoas mais emocionais, que desenvolvem mais o lado emocional, intuitivo, que são mais estrategistas, e tem as pessoas que têm um lado emocional intuitivo que vão ser mais sociais, mais empáticas. Tudo isso são preferências ativadas algumas partes do cérebro e a pessoa se sente mais confortável. É a famosa zona de conforto. Que a gente tem que sair dela, não é verdade? Não ficar acomodado na sua zona de conforto. É uma forma de crescer, é uma forma de aprender novas habilidades, aprender coisas novas. Por exemplo, que nem você falou da corrida. Para mim, particularmente, eu não sabia correr. E não é só na corrida. Quando eu não sei alguma coisa, a tendência nossa, primeiro é negar. Primeiro é dizer que não é bom, ou dizer que eu não consigo, dizer que achar alguma coisa para falar que aquilo ali não é bom para mim. É muito isolado, não é divertido, não é competitivo. Vai buscar alguma coisa para negar, para a pessoa não conseguir realizar, para ela não fazer alguma coisa. Desculpas? Desculpas. Eu mesmo, por exemplo, a minha vida inteira, eu desenvolvi esportes que eram competitivos. 1-0, 2-0, um tinha que ganhar do outro. Na corrida, ele é mais individual, é uma disputa minha para comigo mesmo, né? Você está ali o tempo todo, né? Vai mais, você aguenta. Isso. E com você ali, com aquele bate-papo com você mesmo. É um bate-papo, exato, é um bate-papo mental. Então, perguntas que fazem para mim, Elga, em relação à corrida, e é notório que a maratona são 42 quilômetros, né? Pergunta que até meu psiquiatra fez já para mim. O que eu penso quando eu estou correndo 42 quilômetros? Né? Eu já quero saber também, né? Eu e todo mundo que está nos assistindo, mas
Vamos deixar todo mundo curioso, porque eu adoro, né, Campelo? Mu Campelo vai contar o que ele pensa durante os 42 quilômetros e 195 metros. no próximo bloco. Vamos chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. Estamos de volta e eu já vou direto ao ponto. Todo mundo ficou curioso porque realmente são muitas horas que você está lá naquele momento, naquele desafiador do começo ao fim. Eu tenho certeza disso. E o que você fica pensando, Campelo, durante esse percurso? Pois bem, como eu falei, até meu psiquiatra ele fez essa pergunta, a mim. Elga, a corrida para mim é um modo de eu me concentrar em mim mesmo. Então, eu procuro não pensar em nada. Como assim? Nada. Vazio? Não pensar em nada. Nada. Simplesmente estar ali, presente naquele momento, sem pensar em nada. Entendo. Você está concentrado naquilo que você está executando, em cada movimento. Como é que funciona isso? Elga, nem isso. É natural. Como é que a gente desenvolve isso? É natural. A gente vai desenvolvendo, treinando. Lógico que precisa treinar. E tem todo um processo, Elga. Então tem esse momento de eu ficar pensando no meu movimento, no meu movimento das minhas pernas, da posição do meu corpo. Tem que ficar no momento que eu vou ficar prestando atenção na respiração. Elga, na hora que a gente está treinando, por incrível que pareça, treinar, respirar e correr. Tipo, dá 2 passos, quando você pisar com o pé direito, você solta o ar. Aí aí puxa o ar, dá 2 passos e solta o ar. Isso é um dos treinos, Elga. Um dos treinos. Tem hora que fala assim, meu Deus do céu, onde que eu dou passo e onde que eu respiro? Eu tenho que respirar, para tudo que eu tenho que respirar, eu não estou conseguindo respirar. Adorei, porque realmente é difícil. Acontece, é um processo de aprendizado. É um processo de aprendizado. Que eu falei de um colega meu, ele tá com sobrepeso. Semana passada, um dos treinos que eu fui fazer, ele foi comigo. Eu falei assim, vamos começar, vamos lá no Parque das Águias, experimenta dar uma volta. Né? Nunca correu, não gosto de correr. Não, assim, ele treina um esporte lá, são corridas curtas para o esporte que ele treina, que é o CrossFit. Não consigo, não gosto, é isso e aquilo. Tá bom, vamos comigo, vou te ensinar. Não assim, propriamente assim, dizer que eu sou um professor dele, mas assim, algumas orientações básicas do que eu sei, porque eu não sou professor de educação física, né? Ele correu 3 quilômetros. Olha, 3 quilômetros é chão, minha gente, é bastante. Sem parar. Sem parar. Aí eu fiquei mais surpresa, porque não é algo fácil de você executar quando você nunca correu. Pois tem que desmistificar. Antes de falar eu não posso, eu não consigo, tenta. Isso vale para qualquer coisa na vida, para qualquer área da vida. Tenta, que é muito mais fácil você, talvez, você tentar e não conseguir, falar assim, eu tentei e não consegui e seguir a vida, do que você nem tentar e continuar na vida e falar assim, poxa, eu nem tentei, será que eu conseguiria? Será que eu daria certo? Em qualquer coisa da vida. Por isso que eu falo assim, que a da corrida você pode tirar aprendizado e utilizar em qualquer área da vida, né? Maravilhoso, né, minha gente? E tem mais um porém, falando de corrida, que é a nossa pauta, lógico, vamos falar de Berlim também, é algo que vicia, sabe? Quando você chega em um determinado ponto que você está ali trazendo para a sua vida esse esporte, que é a corrida, o seu corpo pede, né, Campelo? Você precisa correr. Quando eu começo a ver o resultado, que eu também inclusive falei para esse meu colega, não foca na respiração, não foca no cansaço, não foca naquilo que você está pensando aqui, nesse momento que está doendo isso, doendo aquilo. Foca no resultado que você vai alcançar. Você quer alguma coisa, você quer um resultado, você quer ter mais foco? Usa a corrida para ter mais foco. Você quer emagrecer? Usa a corrida para emagrecer. Você quer aprender a ter disciplina? Usa a corrida para ter disciplina. Pensa naquilo que você vai ganhar, não naquilo que você está perdendo. Porque se a gente começar a pensar naquilo que a gente está perdendo, no tempo que eu estou perdendo, nas coisas que eu estou deixando de fazer porque eu gosto, talvez, assistir um filme ou coisa parecida, né? Você vai focar naquilo que você vai ganhar.
né? Tem um velho ditado que fala assim, ó, eu posso chegar em último, mas eu tô na frente de muitos que estão sentados aí no sofá e nem começaram. Isso, com certeza, é verdade. E tem mais uma que eu estava sorrindo aqui, sozinha, lembrando que quando você está lá na esteira, ou seja, onde você for se exercitar através da corrida, e você vê a quantidade de calorias que você perdeu para comer qualquer coisa difícil, minha gente, você fala negativo. Porque realmente você fala, não, eu não vou perder tudo que eu ganhei com o meu esforço, com o meu suor e comer qualquer bobeira. Isso é verdade, Elga. Quando eu olho assim, nossa, eu corri 24 quilômetros, eu vejo quantas calorias eu perdi, 1.800. Rapaz do céu, 1.800, se eu brincar é num almoço. Come um sanduíche pra ver. Pois é. Depois eu sei o esforço que tem que ter. Por isso que eu emagreço, que é uma beleza quando eu tô correndo, minha gente, mas não é só pelo exercício, é mental. Campelo, mas está indo para Berlim, mais uma corrida, 42 quilômetros e... 195 metros. Olha só, e como é que está a preparação? Aliás, você vem já de uma preparação, porque acabou de chegar de Boston, né? Tem alguns meses, e você já está indo para a próxima. Foi 18 de abril, aí eu tive um descanso necessário para o corpo recompor, já comecei os treinamentos para ir para Berlim. Assim, falar que é fácil, não. Falar que eu levanto feliz na madrugada para ir correr, mentira. Eu levanto, ser bem sincero, é um ódio. Tem que levantar, né? É despertador? Tem que se colocar despertador, que eu acordo 3h50 no sábado para ir correr. Acordar 3h50 no sábado para ir correr significa que na sexta eu tenho que dormir cedo. Significa que muitos nãos eu tenho que dar na vida, muitos convites para famoso sextou, eu tenho que falar não. E vem as pessoas assim, não, mas vai lá, fica só um pouquinho com a gente, não precisa beber ou coisa parecida. Elga, dá diferença. E assim, eu sinto no corpo, dá diferença. Eu quando comecei a correr, eu também ficava vendo algumas pessoas correndo em calçado, coisa parecida, e os mais experientes não corriam em calçado. Eu falava assim, olha só, que besteira. Mas a gente começa a treinar e começa a evoluir, percebe que inclusive o terreno, ele dá diferença no resultado, dá diferença no impacto, dá diferença em tudo isso. Então, acordar na nossa região, com o calor que está fazendo principalmente esse ano, é difícil, Elga. É difícil acordar, ter disposição. Então eu já deixo todas as minhas coisas prontas para não ter risco de eu esquecer de nada. Muitas vezes eu corro com assessoria, então a hidratação nesse clima que a gente tem em Cuiabá e a temperatura que está fazendo, exige que a gente hidratar bem, não pode esquecer, né, de hidratar. E assim, eu vou sair daqui para participar pela segunda vez em Berlim, né? E ainda mais assim, o nosso multicampeão, ele vai participar da corrida, que é o Kipchoge, e eu não sei pronunciar direito o sobrenome dele, tá? Deixa bem claro aqui. E a corrida vai ser em homenagem a ele. A medalha é em homenagem a ele, a foto dele na medalha de Berlim. Eu fico até assim, é lindo de se ver quando presta uma homenagem para uma pessoa que tem uma desenvoltura, que faz por valer a sua vida, servindo de exemplo, influenciando positivamente as pessoas, sendo homenageado em vida. E vai ser uma prova assim, linda, de eu saber que ele vai estar lá e a homenagem é a ele, né? Campelo, e já viu a temperatura lá? A máxima está rodando, vai estar em 19 e a mínima 7 graus, ou seja, vai estar numa temperatura muito boa para correr, diferente do que a gente treina aqui em Cuiabá. Porque o fato de correr a maratona, a corrida em si, não é um problema. Ela é uma festa, eu vou com a disposição de completar a prova. Lógico, tentando fazer o meu melhor tempo, lembra que é uma disputa minha comigo mesmo. A questão é o treinamento. Aqui a gente treina com calor, vai correr no frio. Então eu tenho que chegar alguns dias antes para me aclimatar, correr lá, para sentir a temperatura. Mas o ambiente, a festa, a cidade,
ela é voltada para a corrida, ela é voltada para o esporte, é voltada para a atividade física. E diga-se de passagem, Elga, aqui em Mato Grosso, eu vou correr em março a Maratona de Tóquio, eu vou ser o segundo mato-grossense que vai correr as principais maratonas do mundo. E eu vou estar entre os 200... Hoje tem 159 brasileiros que completaram as 6 maratonas no mundo. Ainda tem algumas maratonas em Tóquio. Eu acredito, eu vou conseguir estar entre os 200 brasileiros, né? Talvez até entre 180 brasileiros que completaram as principais maratonas do mundo, e eu sou daqui de Mato Grosso. Ai, que maravilha! Olha, tenho certeza que você vai muito mais além, porque você quer de verdade, né, Campelo? Isso faz toda a diferença. Eu quero, eu vou conseguir, eu posso, eu sou merecedor, né? Lembra desse Eu vou lembrar, inclusive vamos relembrar juntos, você cruzou a linha de chegada em Boston falando isso, né? Falando isso, eu posso, eu consigo, eu sou merecedor. Falando em voz alta, isso, que é uma questão assim de eu comigo mesmo me fortalecer, saber das minhas competências, saber da minha capacidade. E nesse momento, na maratona de Boston, eu precisei, principalmente do quilômetro 26 para frente, que eram muitas subidas e estava muito frio. Nossa. E nesta, como é que fala? O circuito, obrigada, o circuito também tem subidas? Ele é plano, ele tem uma subida no quilômetro 28. Para nós que treinamos aqui em Mato Grosso não é nada, porque aqui as nossas subidas, pelo amor de Deus, não se compara. Aqui, né, nós estamos em frente a Getúlio Vargas. Né? Aqui é uma subida que quando a gente corria aqui algumas provas, elas são pesadas, mas essa lá de Berlim, como eu falei, já corri lá, ela não é tão pesada assim. É mamão com açúcar, então, minha gente. Eu tenho certeza que você vai melhorar mais ainda o seu tempo, Campelo. Essa é a expectativa, né? E é mamão com açúcar porque a gente treina. Se não treinar, né? Tudo, até fazer uma prova de concurso. Se você não estudar, ela não vai ser fácil. Se a gente não treinar, ela não vai ser fácil. Então tem que ter dedicação e treinar. Com certeza, preparação, não só física como emocional, né, Campelo? Como você já nos passou aí várias vezes, o quanto você está ali preparado para aquele momento. Nós desejamos a você sucesso para mais uma conquista. Divirta-se também muito, né? Eu tenho certeza, sim, que é uma viagem maravilhosa, e registre todo esse momento que nós estamos, assim, muito, muito curiosos para viver essa experiência através de você. Pode deixar, vou registrar, podem acompanhar nos stories, né? Quem acompanhou em Boston falou que praticamente vivenciou a cidade. Eu gosto de mostrar isso. Elga, é uma coisa assim que eu sei que faz bem para mim e eu influencio positivamente as pessoas, né? Se uma pessoa olhar e começar a dar o primeiro passo, eu já me dou assim, como satisfeito, é uma grande vitória para mim, porque acho que a gente divulgar coisas boas do que acontece comigo, do que acontece contigo, é bom, né? Assim, é uma forma de vida, né? Ainda mais aqui agora em setembro, que a gente está comemorando, de certa forma, é um mês para ativar a lembrança contra o suicídio. Então, atividade física, ela é importante. Eu tive depressão e graças a Deus, eu tinha uma rotina de atividade física que eu não parei e me ajudou. Tenho certeza que te ajudou muito. É um remédio natural, né? É um remédio natural. Eu faço tratamento com psicólogo, fazia tratamento com um psiquiatra. Infelizmente, ele foi pro lado de Deus, né? E assim, era uma pessoa que me abraçou e eu tenho muito a agradecer ele. Onde ele estiver, eu tenho muito a agradecer ele. Um carinho enorme. Me ajudou muito nessa fase que não é muito boa na vida da gente. Imagino. Campelo, quanto tempo você vai nos deixar? Já estou com saudade. Só uma semana. Entre a viagem, tudo vão dar 9 dias. É só uma semana que eu vou passar lá em Berlim. Manda um vídeo pra gente. Mando, com certeza, de lá, e de preferência com a medalha na mão, você vai ver. Com certeza, Campelo, sempre é bom ter esse momento com você. Sucesso mais uma vez lá, tenho certeza que você vai arrasar em Berlim, nós vamos acompanhar.
Eu que agradeço e desejo a todos também muito sucesso. E se quiser fazer uma atividade física, procure um profissional. Não deixe para amanhã, comece hoje, não espere segunda-feira. Comece agora que vai ter resultados. Super mensagem para iniciarmos essa semana na positividade, cheios de determinação, minha gente. Mas o nosso programa de hoje acabou, mas a semana só está começando, tem muita coisa boa vindo aí. Perdeu algo, já quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade, acesse o QR Code através da câmera do seu celular e vá direto para o nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube, que tem um conteúdo sensacional lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.